Bem, galera, será que vai ter guerra mesmo? Senado dos Estados Unidos barra texto que limitaria ataques de Trump contra Venezuela. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um fato aqui, né? Um fato que anda acontecendo agora é a ameaça de guerra mesmo. Vamos ver o que está acontecendo aqui, galera. Senado dos Estados Unidos barrou hoje resolução que impediria o presidente Donald Trump, de lançar ataques contra Venezuela sem autorização do Congresso. Ao que tudo indica, o que está acontecendo? É uma ditadura, parece até que é uma ditadura querendo invadir outra ditadura, que está contando com o apoio de uma terceira ditadura, né? Porque vamos falar de mais uma terceira ditadura aqui, né? Porque a coisa é mais cabulosa do que vocês imaginem. Não pensem que o Maduro está sozinho, não. Eu diria até que é o Laranjão contra o professor Girafales que foi pedir ajuda ao cabeça de cebola aqui, né? Mas eu não gosto de rotular, né? Vamos para as notícias aqui, galera. E o Trump ganhou por pouco lá no Senado, né? Senadores rejeitaram a medida por 51 votos a 49. Para ser aprovada a resolução, precisava de apoio da maioria dos 100 senadores. O partido do Trump conta controla o Senado com 53 cadeiras. A resolução propunha que qualquer eventual ofensiva contra o território venezuelano deveria passar pelo crivo do Congresso. O texto assinado pelos senadores Tim Kaine, da Virgínia, e Adam Schiff, da Califórnia, ambos democratas, e Rand Paul, republicano do Kentucky. Apenas 2 republicanos se juntaram aos democratas em apoio à proposta que busca limitar o poder presidencial para iniciar ações militares, né? Quer dizer que o presidente da República, nesse caso, tem todo o apoio, né? Quer dizer, tem o poder máximo, sem nem ao menos consultar o Congresso, sem nem ao menos consultar o Judiciário ou o Poder Legislativo, caso queira invadir outro país, né? Ou seja, é como eu falei no início, parece que é uma ditadura contra outra ditadura. A coisa está muito feia, galera. Ataques a embarcações que ele alega que é tráfico de drogas, né? Mas nenhuma embarcação foi capturada, né? Foi tudo destruído, porque ele alega que é droga sendo transportada, né? E mais uma vez eu me pergunto, né? Que traficante burro é esse que leva droga da costa da Venezuela até a costa dos Estados Unidos, né? Isso compensa o gasto com combustível, né? Em relação à quantidade de droga que pode ser levada dentro dessas embarcações, né? Tá aqui, a ameaça dos Estados Unidos à Venezuela tem aumentado gradativamente desde que o governo Trump anunciou a operação militar que chama de narcoterrorismo no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico em agosto. Autoridades nos Estados Unidos, ouvidas pela imprensa, afirmam que o objetivo seria tirar Nicolás Maduro do poder. Entre as ações mais recentes está o envio do maior porta-aviões do mundo para a região do Caribe. Inclusive, o Trump ele mandou aviões de ataque para El Salvador, né? Aquele país da América Central, né? Governado por um quarto ditador, né? Para reforçar o cerco à Venezuela. Está aqui. Os Estados Unidos intensificam o cerco ao Caribe
através do envio de 3 aeronaves militares a El Salvador, um país aliado do governo do presidente Trump, né? Mostram imagens de satélite e dados de rastreamento de voos divulgados pelo jornal americano New York Times na sexta-feira, dia 6, na sexta-feira 6. Os aviões têm partido do principal aeroporto internacional salvadorinho em missões no Caribe, para onde tropas americanas foram destacadas para combater o narcotráfico, né? Supostamente o narcotráfico, sob ordens de Trump, elevando as tensões com a Venezuela. Agora ele está usando outro país aqui, né, para aumentar as tensões, né? Parece que o Trump está querendo formar alianças em países latino-americanos, né? Agora, qual seria o impacto, né? Teria um duro impacto contra um outro país latino-americano, que é o nosso país, o Brasil, né? Instabilidade regional de risco e risco de militarização, crise humanitária e pressões nas fronteiras, sobre as fronteiras, provavelmente entre 2 a 5 milhões de venezuelanos entrariam no Brasil, né? A maioria ficariam lá na região amazônica, né? Talvez em questão de um ano a gente teria mais de 60% da população de Roraima formada só por venezuelanos, né? Por conta dessa crise. Efeitos sobre a política interna e a diplomacia brasileira, né? Um sério problema, né? Uma intervenção norte-americana também colocaria o governo brasileiro em posição delicada, especialmente às vésperas das eleições de 2026, né? Governo e oposição iriam explorar os fatos, né? O Brasil seria especialmente atingido, prejudicado nessa situação, riscos de segurança e precedentes perigosos, né? Risco contra a segurança, né? À medida em que o narcotráfico também é considerado terrorismo, né? E não mera atividade criminosa. Sim, porque, por exemplo, né, gente, não haveria risco de ataques americanos contra o Brasil, porque lá no meio da floresta amazônica não tem uma delimitação clara de onde é que termina o Brasil, de onde é que começa a Venezuela. No meio da floresta tem áreas fronteiriças que ficam na imensidão da floresta. Aí, resultado, às vezes você não sabe se você está na Venezuela ou se você está no Brasil, por conta da imensidão florestal, né? Você não sabe onde é exatamente a fronteira, né? Até porque a mata é densa, é impenetrável, é muito difícil de ter uma ideia, de obter uma classificação correta. Haveria ataques contra o Brasil e o Brasil teria que se posicionar, obviamente, em relação a esses ataques. Teria que enviar tropas para se defender também. É um outro ponto, um outro risco, né? Não falado aqui nesses 4 pontos aqui. E do mesmo jeito, né, esse último precedente aqui, né, que eles estão considerando os cartéis venezuelanos, né, se é que tem cartel venezuelano mesmo, como terrorista, vai aumentar as pressões, né, para que o PCC e o Comando Vermelho aqui no Brasil sejam declarados terroristas também. E quem é que vai investir num país com áreas dominadas por terroristas?
E por fim, pessoal, se houver guerra mesmo, tem duas opções, né? Duas coisas podem acontecer. A Venezuela cair, né? O governo Maduro cair e ser derrotado em questão de semanas ou meses, como aconteceu na guerra do Iraque em 2023, ou então acontecer se a Venezuela tiver um plano B, né? Que não seja as armas visíveis, né? Uma guerra que pode durar 20 anos, como a guerra do Vietnã. Então, pessoal, deixe seu like, compartilhe, comente, né? E até o próximo vídeo.